Olá, galera do YouTube! Eu sou o professor Regis Safadão e hoje nós vamos falar sobre a definição de geometria analítica, plano cartesiano e vamos resolver dois exemplos a respeito de distância entre dois pontos. Estão preparados? Venham comigo! Olá, galera do YouTube! Muito feliz de ter vocês novamente aqui comigo na nossa primeira aula, num total de 12. O nosso assunto hoje é geometria analítica, tá bom? Vamos à nossa abertura? Muito bem, como todos vocês já sabem, o nosso canal é o canal de Matemática Sem Fronteiras, e aqui nós temos aulas de Física, Matemática e Inglês em duas versões, uma versão em português e a outra versão em inglês. Visite a gente nas aulas em inglês, elas estão assim, ó, bem legais, tá? Muito bem, conforme eu já adiantei para vocês, hoje o nosso assunto é geometria analítica. Então, hoje nós vamos fazer a definição de geometria analítica, apresentar para vocês o plano cartesiano, tá bom? E, claro, o criador, né, desse início de conteúdo aqui foi o René Descartes, que nasceu em 1596 e faleceu em 1650. Tudo bem? Então, olha aqui. O que é geometria analítica? É a parte da matemática que analisa elementos da geometria em um plano cartesiano. Vamos ver, então, o que é o plano cartesiano. Olha o que o René, francês, fez. Tá? O que é o plano cartesiano? É um sistema de coordenadas constituído por dois eixos perpendiculares. Você lembra daquela reta numerada que você estudou lá no ensino fundamental, onde o zero é a origem, para a direita nós temos valores positivos, números positivos, e para a esquerda da reta, números negativos? É aquela mesma reta, só que o René colocou uma reta na horizontal e a outra reta na vertical. Então aqui, ó, a reta da horizontal, aqui no nosso esquema, a reta amarela, ele chamou de X, tá? E a reta azul, ele chamou de Y. O encontro das duas retas, que eu marquei aqui com um pontinho, ó, bem aqui, ó, esse encontro aqui é chamado de origem, ele fez coincidir os dois zeros, né? O zero da reta X com o zero da reta Y, tá bom? E ele chamou de origem. A reta X, ele batizou, ele colocou o nome de eixo das abscissas, tá? E a reta Y, ele chamou de eixo das ordenadas, tudo bem? Lembrando que sempre o eixo das abscissas, X, e o eixo das ordenadas, Y, tem que ser perpendicular. O que é que isso quer dizer? Tem que medir exatamente, olha aqui o quadradinho que eu coloquei aqui, tem que medir exatamente, olha, 90 graus. Então, o encontro das duas retas é um ângulo reto, mede 90 graus, tá bom? O que mais a gente pode extrair aqui do eixo cartesiano ou plano cartesiano? Veja aqui, novamente, agora eu vou traçar novamente o eixo cartesiano, mostrando para vocês o eixo das abscissas, X, o eixo das ordenadas, Y. Quando a gente faz esse eixo cartesiano dessa forma, a gente determina aqui uma região, aqui outra região e outra região. São 4 regiões determinadas pelo eixo cartesiano. A gente vai verificar o nome dessas regiões no sentido anti-horário, tá bom? Então, começando bem aqui, essa primeira região recebe o nome de primeiro quadrante, que é o primeiro Q. Esta outra região aqui, pela lógica, é o segundo quadrante, tá? É o segundo Q. O terceiro aqui, ó, você já deve estar entendendo, é o terceiro quadrante, 3Q. E esse daqui é chamado de quarto quadrante, o 4Q. Tudo bem? O que mais que a gente pode fazer? O objetivo do René, ao criar o plano cartesiano, era localizar pontos nesse plano. Então, a gente pode localizar, sim, alguns pontos. Olha, eu tracei novamente o eixo cartesiano e vou colocar aqui, olha, abscissa X, ordenada Y, e vou colocar alguns pontos. Olha, o ponto P no primeiro quadrante, o ponto R no segundo, o ponto S está no terceiro quadrante e o ponto Q está no quarto quadrante. Então, eu vou localizar o valor desses pontos aí, tá bom? De acordo com a abscissa X e ordenada Y, tudo bem? Então, acompanha lá. Aqui eu botei alguns valores, lembrando vocês que para a direita da origem nós temos valores positivos, né, abscissas positivas, e para a esquerda da origem, lembrando que a origem é esse ponto de encontro bem aqui, nós temos valores negativos, assim como para cima nós temos valores de Y, a ordenada é positiva para cima, ó, e aqui o valor de Y é negativo
vou estar para baixo da origem. Tudo bem? Vamos fazer aqui as localizações. Veja, o ponto P, ó, o ponto P tem abscissa 5, está marcado, e tem ordenada 3. Isso quer dizer, então, que o ponto T tem que coordenadas? As coordenadas do ponto P são 5 e 3. 5, que é o valor de x, e 3, que é o valor de y. Sempre o primeiro valor dentro daquele parêntese ali, ó, esse valor amarelo, sempre é o valor de x. E depois é o valor de y. Esse parêntese é chamado de par ordenado, tá bom? Sempre o primeiro valor é de x e o segundo valor é de y, sempre. Bora fazer isso para o ponto R, veja. Olha, a abscissa dele é menos 4 e a ordenada dele é 2. Portanto, o ponto R é o ponto menos 4 e 2. Tudo bem? O ponto S, olha aqui para o ponto S. Olha lá, a abscissa dele é menos 3 e a ordenada dele é menos 2. Então, o ponto S tem coordenadas menos 3 e menos 2. Tudo bem? E o ponto Q, olha aí, a abscissa dele é 3 e a ordenada dele é menos 4. Então, o ponto Q tem coordenadas 3 e menos 4. Tá bom? Então, essa aqui é rápido, uma explanação bem legal, bem rápida, a respeito de plano cartesiano. Nós temos 2 exercícios que eu quero fazer com vocês, tá bom? Então, a gente vai iniciar agora o estudo do ponto, aonde aqui a gente vai ver o cálculo da distância entre 2 pontos. Eu não vou deduzir a fórmula, tá bom? Eu vou colocar direto a fórmula para vocês. Olha, esta aqui é a fórmula matemática que calcula a distância entre 2 pontos, supondo que os pontos são A e B, tá bom? Então, a fórmula é a seguinte, olha, lembrando vocês que a distância entre A e B é a mesma distância entre B e A. Tanto faz eu medir daqui para lá, como de lá para cá. Tudo bem? A distância entre os pontos vai ser igual. Bom, é o x do ponto B menos o x do ponto A ao quadrado, mais y do ponto B menos o y do ponto A também ao quadrado. Depois de feito todo esse cálculo, a gente tira a raiz quadrada. Tudo bem? Bora fazer um exemplo? Vamos resolver 2 exemplos a respeito disso aqui, tá bom? Então, veja, olha o primeiro exemplo, chegou. Calcule a distância em centímetros entre os pontos A e B. Aí eu dou para vocês o plano cartesiano, ó. Bora construir? Eixo X, eixo Y, tudo bem? Aí aqui eu vou, olha, dar o ponto A, o ponto B, tá? No plano cartesiano, e eu quero calcular exatamente essa distância, que eu vou chamar de distância AB. Poderia ser distância BA, tanto faz, como eu já disse, tanto faz eu medir a distância, veja, de A até B, ou a distância de B até A, tanto faz, é a distância mesma, tá? Muito bem, bora ver aqui os valores de abscissa e ordenada desses 2 pontos. Olha aí, o A, olha aqui, o A tem abscissa e tem ordenada, né? Veja, azul e amarelo e azul, eu estou colocando aqui. Assim como o B também tem abscissa e tem ordenada. Bora ver esses valores? Olha, as abscissas são 1 e 5, de A e de B, e as ordenadas são 3 e 6, de A e de B. Então, veja bem, primeiro passo, isso aqui vai ser dado na tua questão. Primeiro passo, nós precisamos destacar quais são os valores da abscissa e ordenada, né? Do ponto A e do ponto B. São as coordenadas do ponto A e do ponto B. Então, veja, o ponto A tem abscissa quanto? 1 e ordenada 3. Então, o ponto A é o ponto 1 e 3. E o ponto B? O ponto B tem abscissa 5 e a ordenada dele é 6. Então, o ponto B tem coordenadas 5 e 6. Olha aqui embaixo. Viu? É exatamente isso que eu estou te falando, olha. Tá? O A tem coordenadas 1 e 3 e o B tem coordenadas 5 e 6. Tudo bem? Aí eu vou pegar a fórmula da distância, que está aqui, deixa eu suspender um pouquinho a minha imagem, muito bem. Tá bom? Então agora eu vou substituir, olha, o x de B menos o x de A. Lembrando vocês que o x de B está aqui, ó, tá? O x de B está bem aqui, e bem aqui está exatamente quem? Ó, o x de A, tá bom? Assim como o y de B e o y de A também estão aqui, ó. Aqui eu tenho o y de B e aqui eu tenho o y de A. Bora fazer os cálculozinhos? Substituindo, olha como ficou. A distância de AB é a raiz quadrada de... Aqui está o x de B, 5, menos o x de A, 1. Tá? Tá tudo aqui nos parênteses, ó. X de B é 5, x de A é 1. Tá bom? São os amarelos. Agora, bora colocar aqui, tá? Os azuis, olha. Y de B é 6, tá bem aqui, ó. O y de B está bem aqui,
e o y de A está bem aqui, que são os azuis, tá bom? Então ficou 6 menos 3. Bora fazer os cálculos? Quanto é 5 menos 1 é 4. E quanto é 6 menos 3 é 3. Fazendo o cálculo, né, a subtração, ficou 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Gente, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. E 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Muito bem, então ficamos assim, olha. Tá? 16 mais 9. Gente, 16 mais 9 não é 25? Muito bem, então tá aqui, ó. A distância de AB é a raiz quadrada de 25, que é uma raiz quadrada exata. Quanto vale? 5. Muito bem. Como a nossa questão supôs aqui, olha, ela sugeriu a distância em centímetros, então eu estou colocando aqui, olha, que a distância de AB ou de BA é 5 centímetros. Pronto, acabou a questão. Finalizou, portanto, o exemplo A. Bora para o exemplo B? Firme, vamos lá, gente. Olha a nossa questão B. No esquema a seguir, o ponto P representa uma praça e o ponto L uma livraria. Considerando o quilômetro como unidade de medida, determine a menor distância entre a praça e a livraria. Muito bem. Então, aqui está o nosso esquema, a nossa arte, onde nós temos o plano cartesiano, né? A abscissa X ordenada a Y, muito bem. E aqui nós temos, olha, o ponto P, que representa a praça, e o ponto L, que representa a livraria. Eu quero lembrar vocês que a linha reta é a menor distância entre dois pontos, tá bom? Então, sempre que eu for calcular a distância entre dois pontos, eu estou supondo uma linha reta. Essa é a menor distância entre dois pontos, sempre. Então, eu quero calcular a distância de P a L, ou de L a P, já te falei. Daqui para lá, ou de lá para cá, a distância é a mesma. Tudo bem, gente? Eu vou precisar da abscissa e da ordenada do ponto P, olha aí o ponto P com abscissa e ordenada, né, amarelo e azul, eu destaco, e o ponto L também com abscissa e ordenada. Bora botar esses valores? Preciso deles, olha. Então, as abscissas são essas aqui, ó, menos 2 e 3, e as ordenadas são essas aqui, menos 1 e 2. E agora, veja bem, bora destacar, esse ponto é importante, tá? Sempre é primeiro a abscissa. Então, a abscissa do ponto P é 3 e a ordenada do ponto P é 2. Então, o ponto P tem coordenadas 3 e 2. Já a livraria, o ponto L, tem abscissa, olha, menos 2 e ordenada menos 1. Então, as coordenadas do ponto L são menos 2 e menos 1. Tudo bem? Destaca isso aqui, ó. Botei aqui embaixo. Tá bom? Importantíssimo isso. Vamos colocar a nossa fórmula, tá? Só afastar novamente a minha imagem. Botar ela bem aqui, que eu tenho certeza que aquela não vai atrapalhar. Tudo bem, gente? Então, aqui está a nossa fórmula, tá bom? Bora substituir valores? Então, eu posso fazer assim, ó. Eu estou fazendo, olha, menos 2, que está aqui, o amarelo, menos o amarelo, tá, gente? E o azul menos o azul. Tudo bem? Então, ficou assim, ó. O amarelo é menos 2, né, que é o x de B, menos o 3, que é o amarelo do P, ou seja, a abscissa de P. Tá bom? Então, ficou assim, ao quadrado, mais, é aqui, ó, y de B, tá bem aqui, ó, é menos 1, desculpa, é verdade, é o menos 1, e menos o y de A, que tá bem aqui, que é 2. Então, está bem aqui, ó, menos 1 menos o 2 ao quadrado. Bora fazer esses cálculos? Me ajuda aqui, ó, sinais iguais, soma, né? Então, aqui vai dar menos 5, né? E aqui, novamente, sinais iguais, soma, aqui vai dar menos 3. Soma e conserva o sinal. Ficou assim minha questão, ó. Que a distância de P a L ou de L a P é a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Bom, a gente sabe que quando a base de uma potência negativa mais o expoente é par, o resultado é positivo. Então, ficou que a distância de P a L é a raiz quadrada de 25 mais 9. Ora, 25 mais 9 é 34. A raiz quadrada de 34 não é um valor exato. Então, vamos combinar? Quando não der um valor exato, a gente coloca um valor aproximado, ficando assim, ó. A distância de P a L, ou L a P, é aproximadamente 5,83 quilômetros, já que a nossa questão pediu para colocar a resposta em quilômetros. Tudo bem, gente? Gente, nós finalizamos, portanto, os dois exemplos. O nosso próximo vídeo eu vou fazer resolvendo algumas questões de exercício, tá bom? Assista o nosso próximo vídeo também. Gente, vamos aos nossos agradecimentos.
Muito obrigado por assistir os nossos vídeos, principalmente vocês que assistem nossos vídeos até o final. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com toda aquela galera que nesse momento precisa aprender um pouquinho a respeito de distância entre dois pontos, geometria analítica. Tudo bem? Claro, deixe pra gente também o seu like. Isso aí é muito importante para o engrandecimento do nosso canal. Grande abraço, gente. Eu sou o professor Regis Safadão. Tenham todos uma excelente semana. Tchau. Isso é tudo, pessoal.